Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma Cadelas aqui na sua telinha, mais uma semana, toda semana a gente tá aqui e eu sempre falo pra vocês não deixar de seguir a gente em todas as redes sociais, porque cada semana que passa o programa tá ficando cada vez mais maravilhoso, tá trazendo gente incrível. Hoje eu estou com uma convidada maravilhosíssima que tem muito a acrescentar e eu quero muito que vocês conheçam o trabalho dela. Mas antes eu quero pedir para vocês não deixar de seguir a gente em todas as redes sociais, tá? Que é @Câmara de Macaé. Não esquece também de enviar esse programa também para os seus amigos no Facebook, né? No WhatsApp, enfim, no Instagram também, para a galera conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui, conhecer o trabalho do pessoal no Legislativo, assistir as sessões ordinárias também, que é muito legal, que acontece às terças e quartas-feiras, a partir de 10h30 da manhã, ao vivo, aqui no canal do YouTube e nas outras redes sociais também. Então é muito importante para você conhecer todo o trabalho que é desenvolvido, que é desempenhado pelo Legislativo da cidade, tá? Então, não deixa de deixar o like, falei, é certo, isso é certo. E deixa o comentário aqui também. Vou apresentar aqui minha convidada, que tem um sobrenome aqui que eu, antes de começar, eu falei, como é que eu falo isso? Mas é isso, Graziele Egueduch. Acertei? Acertou. É Graziele Egueduch. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Um prazer imenso ter você aqui para contar um pouco mais da sua história. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, que fazem esses programas maravilhosos, que realmente tem aí um conteúdo, além de necessário, interessante, né? Interessante. Eu quero saber mais da Graziele. A primeira pergunta que eu sempre faço é: quem é Graziele Egueduch? Bom, eu não me definiria a partir da minha profissão, eu não me definiria... Eu sou uma mulher, né? Uma mulher branca que na nossa sociedade brasileira acabou gozando de diversos privilégios por conta da minha cor, né? E sou uma mulher que, por ter consciência disso, tenho como missão, a minha maior missão de vida mesmo, é trabalhar em prol da liberdade religiosa, da justiça social, da justiça racial. Então, assim, essa é a Graziele, é uma pessoa ávida por justiça social, ávida por liberdade religiosa, ávida para que as pessoas tenham cidadania, para que as pessoas possam construir seu conhecimento, tenham acesso à informação. Essa sou a minha essência, né? Eu, como profissional, sou turismóloga, formada como licenciatura em turismo pela Unirio, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tenho uma pós-graduação em História e Cultura no Brasil e fiz agora, acabo de terminar, né, um mestrado em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento pelo NUPEM, aqui, a UFRJ. Né? Então, essa qualificação acadêmica me trouxe uma qualificação profissional que eu executo através da educação patrimonial no município. E essa educação patrimonial, ela não tem um público-alvo definido, exclusivo, fechado. O público-alvo é a sociedade em geral. No entanto, o nosso foco aqui em Macaé é trabalhar com escolas públicas, principalmente escolas públicas de periferia. E geralmente dentro dessas escolas ainda os alunos de correção de fluxo, que são aqueles alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem, seja, né, por qual N motivos isso possa estar sendo causado na vida desse aluno, que às vezes é falta de um prato de comida, às vezes é violência doméstica. Então, na verdade, o nosso trabalho ele tem como foco principal acolher essas crianças periféricas,
né? Esse trabalho de educação patrimonial, ele é feito com consentimento da Secretaria de Educação. A gente já faz ele desde 2016. Olha. Né? Já alcançamos diversas escolas, já fizemos esse trabalho, inclusive, institucionalmente, com coordenadores pedagógicos, com diretores, né, com a participação da secretaria em si, né, de educação, e também com os alunos, né, da maioria dessas escolas. E é isso, a nossa finalidade dentro disso é poder provocar nesses alunos uma reflexão crítica um pouco mais pungente, sabe, assim, trazendo um olhar decolonizador. Porque o colonizador foi quem escreveu a história desde 1500, né? Ele se achava mais interessante que os outros povos que já existiam aqui, que eram os povos indígenas, que eram milhares de etnias, né? E também se achavam mais interessantes e importantes do que os povos que eles escravizaram, sequestraram e trouxeram para comercializar aqui no Brasil. Então a gente procura dar um outro olhar para essa história que a gente leva até os alunos, sempre falando sobre o patrimônio municipal, mas desmistificando e procurando que o aluno reflita se aquele patrimônio realmente lhe representa, né? E que ele possa ter uma consciência histórica também, de que os povos africanos, por exemplo, os povos indígenas, que sempre foram contados quando se rebelavam, né, quando não aceitavam esse sistema, eram colocados na nossa história como selvícolas, como criminosos, que eles possam encontrar essa identidade, né, de heróis, né? Os líderes quilombola, eles foram heróis que buscaram a liberdade mesmo sem ter condições igual para lutar por ela, né, de armas, de questões sociais mesmo, né? Então eles sempre foram colocados nesse lugar de criminosos, e quando a gente conta essa história, a gente procura fazer com que essas crianças compreendam que essa denominação de escravo já foi dado para essas pessoas, para que a gente generalize e esqueça que a maioria delas foram pessoas muito importantes em curas medicinais para os seus povos, princesas, reis, príncipes, né? Pessoas altamente espiritualizadas dentro da sua comunidade, do seu povo ali, que foram trazidos para cá e simplesmente apagado a sua identidade, né? Então, hoje a gente tem esse racismo velado, né? Esse racismo que é estrutural, e a gente, para desconstruir isso, é importante que a gente faça com que as crianças sintam essa identidade dentro dessas pessoas que, na verdade, foram heróis e não criminosos, e que elas saibam, né? O Bob Marley falava isso nas músicas dele, né? Na Buffalo Soldier. Ele fala, se você souber qual é a sua história e de onde você vem, isso já vai ser uma força incrível para você. Então, assim, é uma questão mesmo dessas pessoas terem uma reflexão crítica sobre sua identidade, sobre o pertencimento com o patrimônio que é posto pela sociedade. Muitas as pessoas veem sentido, realmente se sentem representados, mas em muitos se questionam. E, na verdade, o trabalho ele é para provocar uma reflexão crítica, ele não é para empurrar nenhum conteúdo já formatado, né, te fornecer uma ideia quadrada. Pelo contrário, é fazer você refletir o que faz uma pessoa ser cidadã é a capacidade dela de refletir sobre as questões sociais, sobre as políticas públicas, sobre, né, as normas sociais, sobre todas essas questões. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, eu tenho duas perguntas para você. Voltando lá para o início, de onde foi como que surgiu para a Graziele a educação patrimonial? Como que veio essa sua vontade de trabalhar com isso? Você lembra do dia que você despertou e falou, caramba, eu preciso mostrar para o pessoal, preciso falar mais sobre isso? Como que foi isso que entrou na sua vida? Olha, a educação patrimonial, ela já é presente na minha vida desde sempre, porque eu cabulava aula para ir para museu, eu cabulava aula para ir, porque eu sou paulistana, né? Então a minha infância foi em São Paulo e a gente tinha muita disponibilidade desses equipamentos culturais, bibliotecas, milhares de bibliotecas lindíssimas e cheias de livro, né? Na nossa época a gente não tinha acesso à internet, não que a internet não existisse, né? Essas mas questões era bem de computador, menos, né? A gente não tinha acesso. Então, pra gente fazer uma pesquisa, tinha que ir na biblioteca. Eu já gostava de ir na biblioteca. O ensino cultural, para mim, ele sempre foi muito mais interessante do que o ensino formal, da educação formal, de ter que frequentar a escola e aprender. Eu nunca tive dificuldade de aprendizagem, mas sempre tive dificuldade de me relacionar
com esse formato mais tradicional e quadradão de educação. Então, eu sempre fugi da escola. Mas eu acabava cabulando aula e indo pra Pinacoteca. Você ia pra estudar de alguma maneira. Eu ia andar por São Paulo, Na verdade, isso me trouxe um aprendizado muito maior. Eu não tinha percebido isso ainda. Quando eu vim aqui pra Macaé, uns 20 anos atrás, eu fiquei morando no Sano um tempo. Gostava muito, sempre gostei muito, fui muito comunicativa e sempre gostei muito de lidar com o público. E aí percebi essa questão do turismo, das questões mesmo históricas, geológicas. Você viu uma diferença muito grande de São Paulo pra cá? Com certeza. A minha escolha de vir pra cá é exatamente por essa diferença, né? Ah, sim. Pelo acesso que aqui você tem à natureza, né? Um outro ritmo. Né? Você não vive correndo atrás do metrô e correndo na escada rolante. Porque a escada rolante ela já te acelera para você subir, para você descer. E em São Paulo tem o lado direito sempre fica reservado para que as pessoas transitem, correndo e ou eu não subindo ou sabia, descendo. a primeira vez que eu fui, eu quase fui levada. Então. Eu não sabia, aí meu amigo me puxou e falou, não, que a gente não sabe, né? Eu sou macaense, então aqui é outra coisa, então totalmente você é uma diferente. Preciosa, né? Eu sou macaense. Uma joia rara. Difícil achar, né? Mas eu tô nascida e criada aqui, e aí eu fui a primeira vez em São Paulo, um amigo meu, né? Ele é de lá. E aí eu não sabia. Ele foi me levar para Ana Paulista, foi me levar para passear um pouco uma manhã e eu não sabia. Ele me puxou, não, aí não, você não pode ficar aí não. E a galera vai. Eles só vão. Se você não se ligar, você é arrastado. Não, ninguém pediu licença, ninguém falou nada. Aí quando ele viu que eu tava quase sendo levada, ele me puxou. Hoje em dia existe até uma sinalização nos metrôs. Mas isso é um acordo tácito entre os paulistanos, as pessoas que vivem ali. Né? Um acordo que ele é feito... ele não precisa ser assinado, não precisa estar em nenhuma lei. Ele é um acordo coletivo que todo mundo entendeu aquilo e já faz aquilo desde sempre. Então você percebe que em São Paulo as pessoas vibram numa outra frequência. E chegar num lugar que você tem praia, que você tem cachoeira, que você tem serra. Macaé é um paraíso. Eu já vinha, na verdade, tentando sair de São Paulo desde que eu era adolescente, né? Eu morei já no Nordeste, já rodei o Brasil, conheço pelo menos um estado dentro de cada região. Entendeu? Eu sempre gostei bastante, assim, de conhecer o Brasil mesmo. E quando vim parar em Macaé, achei aqui um lugar muito oportuno, porque além de ser um paraíso, também tinha possibilidades, por ser no Sudeste, né, de trabalho. E aqui eu realmente consegui me desenvolver muito. Mas quando eu cheguei, eu comecei a perceber que aqui tinha essa riqueza. Mas eu ainda não tinha entrado em contato com a riqueza cultural. Era isso que eu ia te perguntar. Há uns 20 anos sobre atrás. A cultura. Você sentiu um choque muito grande, assim, do conhecimento do pessoal, não sei como que... Eu fiquei estarrecida, né? A primeira relação, assim, eu quando chego, passei a trabalhar em escolas, né? Tenho esse registro, eu era monitora de atividades culturais e ligadas ao meio ambiente nas escolas da Serra. Só que eu ainda não tinha desenvolvido essa intimidade com a história local, com a história natural e patrimonial, assim, histórico-cultural do município, né? Quando eu fiz essa monitoria na escola, a gente falava mais, assim, de grandes autores, né? Como Machado de Assis, né? Fizemos jornais, fizemos algumas coisas, várias coisas ligadas ao meio ambiente, mas nada tão especificamente ligado a Macaé, porque Macaé acaba sendo uma incógnita. Você tem que pesquisar bastante para você compreender, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de turismo, que é do CEDERJ, que é uma faculdade à distância, que é de um consórcio de universidades públicas, e aqui em Macaé a gente tem um polo. Sim. Quando eu entrei e comecei a cursar turismo, eles obrigam você a conhecer o território que você vive. E eu tive a oportunidade de ler um livro de Antônio Álvares Parada na casa de um tio da minha filha. Eu fiquei hospedada um tempo na casa dele e tive a oportunidade de ler Meu Nome Crianças é Macaé, que é um livro de Tonito. Quando eu li aquele livro, virou uma chave para mim. Porque aí Macaé deixou de ser só um lugar bonito e pra curtir, com oportunidades de sobrevivência e passou a ser um lugar afetivo mesmo. E aí eu comecei a perceber que quando a gente tem afeto por um lugar, quando a gente compreende a história daquele lugar e tem afeto, a gente tem maior intencionalidade de cuidar, você entendeu? A gente tem muito mais reflexão crítica e responsabilidade com as nossas ações do dia a dia, seja até de você separar lixo, sabe? Ou de você não ser mais gentil no trânsito. E quando eu comecei a vir da Serra para Macaé, né, há uns 16 anos atrás, comecei a descer da Serra para Macaé, comecei a perceber que aqui tinha uma certa questão um pouco hostil no comércio. Isso daí era muito...
Na verdade, as pessoas que andam pra cidade só vendo defeito, Cindy, porque a beleza tá no olho de quem vê também. E quando você chega e você é influenciado pelas pessoas que só conseguem ver defeitos, então que a cidade é suja, é fedida, só consegue ver os defeitos do lugar, então você fica preso àquele olhar. Você só vai conseguir enxergar aquilo. E era o que, mais ou menos, eu tava nessa vibe. Tipo assim, Macaé só colocando defeitos. Quando eu tive só oportunidade... é bom pra trabalho. Já ouviu muito isso, né? Só serve pra isso, mas pra nem nada. Às vezes até pra mão de obra é difícil, né? E a galera que vinha trabalhar aqui, passava seus dias de trabalho aqui, voltava pra suas casas, reclamava muito que aqui não tinha nada pra fazer. Mas não é que Macaé não tem. É que, realmente, isso antes da pandemia... era muito menos acessível, essas informações. Antes da pandemia, você acha? Porque eu acho que a pandemia... até recentes, né? A pandemia ela nos trouxe um mergulho na internet. Mesmo quem não mexia na internet passou a compreender mais esse universo e a mergulhar nele. E também a própria internet criou novos recursos, né? Então a internet ela se tornou um lugar muito potente. Sim. Antes da pandemia, existiam informações? Existiam. Mas depois da pandemia que essas informações passaram... Outras pessoas, além de só quem já fazia isso, passaram a ter interesse de fazer essa divulgação. E eu costumo dizer que é muito importante que tenham outras pessoas, outros olhares fazendo. Mesmo que você, particularmente, não goste de outras pessoas que façam podcast, a compreensão de que quanto mais podcast existir, principalmente do seu segmento, melhor a avaliação que o público pode fazer de você. Mais capacidade você tem até de melhorar o seu trabalho. Vamos dizer que a concorrência melhora o produto. Entende? Então, eu acho que depois da pandemia, muitas pessoas passaram a ter um olhar mais carinhoso e fazer divulgações sobre história, sobre memória. Mesmo que muitas vezes as pessoas se equivoquem e postem ali algumas informações erradas. E às vezes não estejam nem muito preocupadas com isso, mais com a audiência, do que com a informação em si. Né? Quando você é influencer, você não tem essa... Você tem uma responsabilidade, mas vamos dizer que é uma responsabilidade limitada, né? De você colocar essa informação pra frente. Então, é sobre isso. Então, antes da pandemia, eu vejo que tinha muito menos informação disponível. Hoje, depois da pandemia, independente da qualidade dessas informações, existem muito mais informações. Você acha que tinha realmente poucas informações ou o pessoal que não procurava essas informações? Porque você está falando muito sobre isso, sobre a internet. Tem um Instagram que é muito famoso aqui, que é o Macaé Tips, né? Uma amiga minha querida. E a gente começou junto na internet. Ela sempre foi falando sobre isso, porque a galera nessa questão de falar, Macaé não tem nada. O que eu vou fazer? No final de semana não tem nada. E sempre teve. E a galera não sabia muito, não procurava essa informação, mas ela sempre esteve lá, porque ela sempre mostrava. Então, quando veio a pandemia, você não tinha o que fazer, você não podia sair de casa, você nem trabalhar, a gente podia sair para trabalhar, era tudo remoto, tudo em casa. Então, ali teve o escape, né, do pessoal de procurar sobre a cidade informação. Então, você acha que não foi procurado pelo pessoal essas informações, ou que realmente era quase nula? Eu acho assim, a Ingrid é uma menina visionária, não à toa ela recebeu várias premiações da Shell, né? Ela já começou Cidadania macaense, bombando, assim, e até hoje ela faz toda a diferença. Ela também não tinha muitos concorrentes, hoje já tem uma galera né, mais dentro da mesma especificidade dela. Mas a própria Ingrid, que também não é uma macaense, e que sempre buscou muito as informações de Macaé, ela sabe o quanto é difícil você ter informações mais precisas para você poder colocar na internet. Porque ninguém quer... Os macaenses... Existem macaenses que estão na internet e que, assim, eles não têm meios até, tipo assim, formato de comunicação, e-mails ou interesse de estar fazendo a divulgação, mas eles são meio que fiscais. Se você for lá e colocar uma informação errada, vai ter um monte de gente apontando. Vai. Né? E o formato de trabalho da Ingrid, ele também é um formato, vamos dizer que é um pouco mais turístico. O formato de informação turística, ele não se aprofunda muito dentro de uma questão. É uma coisa mais superficial, vai ter aquilo, vai ter isso, final de semana, é isso que você tá dizendo. Na verdade, não só disso, mas ela já botava informação sobre o forte, só que eram informações mais superficiais. Não é aquela pesquisa acadêmica que você vai colocar aquele texto de 5 páginas e que você vai mostrar quais são as fontes de onde você tirou. Não que ela não fizesse isso, mas que para você acessar essas informações que são fontes confiáveis, que é o difícil. Né? Muitas vezes de você colocar uma foto e achar que é de um lugar, como você não é daqui,
e você achar que, por exemplo, essa foto aqui é de tal lugar e a foto não é, e a galera começar a pegar no pé na internet, você tá errada, essa foto não é de tal lugar. Isso aconteceu várias vezes. A sorte que eu tenho é que eu me casei com um macaense que já era memorialista. Ah, que legal. Que é o Rubem, né? Então, quando a gente se conheceu num trabalho, inclusive, né, de educação patrimonial, de museu, e aí a gente, desde o primeiro dia que a gente ficou, a gente nunca mais se separou, a gente se casou mesmo. E nosso café da manhã, almoço e janta, quando a gente se encontra ou quando a gente se fala no telefone, é sempre a respeito de informações sobre o município, alguma informação que ele achou num jornal antigo, inclusive porque a gente guarda o acervo de Antônio Álvares Parada. A família tentou entregar para o poder público que naquele momento não tinha como receber, e até hoje realmente tem que ter uma responsabilidade sobre isso para você receber, não é só receber e colocar dentro de um quartinho. Sim. É você fazer um trabalho para que esse acervo se torne público, e não só a gente possa ter acesso a essa informação, mas a galera num contexto geral. Por isso que antes mesmo da pandemia, a gente já fazia conteúdos voltados para as informações que esse acervo trazia. E aí, como eu te disse, o fato de eu ter conhecido o Rubem, que já era um memorialista, o pai dele era memorialista, o avô dele era memorialista. Foi o que é uma macaense raiz. O casamento perfeito, né? A gente, assim, todo dia a gente acorda, toma café e falando sobre projetos de trabalho, sobre 1000 possibilidades que a gente tem. Bom. Só que eu realmente fui uma pessoa que eu tive esse privilégio de me casar com um macaense que já conhece muito dessa história, né? E de ter esse material que nos traz a possibilidade de fazer pesquisas mais profundas, porque são jornais de anos inteiros do século XIX, contando como que é que se procurava, por exemplo, um escravo foragido, o que que se comia, o que que estava se comercializando, qual que eram as empresas que tinham na cidade, os costumes, muito disso se estão ali nesses jornais, além de livros também, que são livros raros, livros que ele mesmo escreveu. Num contexto geral, é muito difícil você chegar a ter, assim, seria uma pesquisa muito longa e muito profunda, e você não consegue ter uma qualidade, se você depender só do que tem na internet. Você entendeu? Porque aí é muito superficial. Na verdade, até tem bastante coisa, ainda mais que hoje a academia produziu muito conhecimento. E Macaé, né, como eu te disse, quando eu leio o livro de Tonito, eu dou uma mergulhada afetiva nessa história e descubro que aqui tem história para contar desde o descobrimento do Brasil. Só que conforme eu fui estudando, né, durante a minha graduação, a pós-graduação e agora o mestrado, que são aí uns 10 anos estudando, eu fui percebendo que Macaé não é só importante no quesito histórico-cultural. Porque a gente já tinha um rio aqui que era divisor, era um marco divisor de capitanias hereditárias. Então, Macaé já aparece desde 1500 nos livros históricos. Entendeu? E nós temos, assim, tipo, muita coisa mesmo para contar de história. Só que essa história é mais colonizada, que você ainda tem que, vamos dizer, distorcer para você trazer um outro olhar que seja antirracista e decolonizador. Mas Macaé tem a história dos povos primitivos, povos pré-históricos que viveram aqui. Esses povos são tão importantes na história arqueológica do Brasil, que a gente tem uma fase na arqueologia brasileira que se chama fase Macaé. Porque aqui foram encontrados indícios em um período histórico de cerca de 8.000 a 3.000 anos atrás, que tem vários sítios arqueológicos, sambaquis. Sambaquis são o quê? São construções pré-históricas feitas pelo homem, né, que são montanhas que ele ia acumulando conchas. Tamba é concha e que é acumulado. E esses acumulados podiam chegar a 30 metros de altura e a 10 metros de largura. Hoje especula-se que esses sambaquis, eles tinham a finalidade de comunicação e de visão, né? De lá de cima eles conseguiam ter uma noção melhor do território, conseguiam ter uma noção melhor para caça, para pesca, para defesa, etc. Então o sambaqui tinha essa finalidade e podia chegar a toda essa altura. E a construção era assim, eles pegavam restos de comida, né, de conchas, de peixes, de ossos de aves, que era o que eles geralmente comiam, mas eles gostavam muito de moluscos. Então por isso que aqui em Macaé, inclusive, é tão auspicioso, porque a gente tem tem vários costões rochosos, né? Então, esses costões rochosos é onde tem os moluscos que eles mais gostavam. E também as lagoas. Por quê? Porque para pescar, eles preferiam pescar em lagoas, que era mais tranquilo do que você, com as ferramentas que se tinha 3, 8 mil anos atrás, entrar no mar para pescar. Entendeu? Então, assim, Macaé era um lugar muito propício.
faz com que tenha essa fase arqueológica e que isso traz, assim, muitos estudos, muitas curiosidades, assim como a nossa região aqui, o nosso território, também conta a história da formação do planeta. Então, a gente tem uma história. Aqui, na verdade, estamos nos tornando um geoparque. Esse geoparque, ele vem de Maricá e vai até São Francisco do Itabapuana. Se eu não me engano, são 15 ou 16 municípios e Macaé está entre eles. E a importância de Macaé é que nós temos aqui rochas que corroboram que os continentes se movimentam. Então, que eles já estiveram juntos numa massa continental só e que também já se separaram. E nesse movimento, abriu-se o Oceano Atlântico. Então, as rochas da nossa Serra do Mar, como a rocha do Frade, a base do Peito do Pombo, foram formadas há mais de 500 milhões de anos, quando o continente da onde a gente se encontra, o território onde a gente se encontra com a África, colidiu para se juntar. Então, o magma que estava por baixo, ele sobe e aí ele se resfria, formando essas rochas, que são como o Pico do Frade, a Bicuda e a base do Peito do Pombo. E há cerca de 130 milhões de anos, depois de uns 300 milhões de anos, esses continentes voltaram a se separar totalmente, abrindo o Oceano Atlântico. Então, a gente tem rochas de 2 bilhões de anos, de 500 milhões de anos, e temos também rochas de 130 milhões de anos na nossa costa. E nas ilhas também. Então, isso daí é uma importância muito grande. E para a Unesco reconhecer um lugar como o Geoparque, esse lugar ele tem que contar no mínimo 3 fases da história da formação do planeta. E você vê que a gente tem muito mais. Né? Nesse território foram encontradas bioconstruções de animais pré-históricos na Lagoa de Araruama. Foram encontradas, assim, tipo, é uma variedade, né? Tem as rochas que foram encontradas por Darwin em Maricá. Inclusive, a gente já teve aqui no nosso território diversos naturalistas que vieram e fizeram descobertas científicas, né? O pai da ciência, que é Darwin, né? Charles Darwin, esteve aqui, fez coleta e descoberta de vários animais, né? E tipos de flora e fauna. Saint-Hilaire também teve aqui em 1817. Ele faz, assim, uma descrição muito boa de como que era a região da Lagoa de Emboacica. Entendeu? E quando ele vem aqui, ainda existiam os requisitos dos padres jesuítas que também tiveram aqui. Então, assim, é muita informação. É muita coisa. Eu posso passar aqui 3 dias falando. Eu acho que vai ter que ter parte 5, 6, 7, 8 com você falando, porque é muita informação que o Macaé tem. E eu queria saber de você, é preocupante para você que trabalha com isso, você, enfim, é preocupante saber que metade, não sei se vou falar metade, posso estar falando muita besteira, mas metade da população macaense não sabe da história da cidade? É preocupante? Olha, como eu sou de uma cidade como São Paulo, sabe, que a gente fica ali buscando qual tipo de comida típica e a galera acha que é bife aquele bife com ovo, sabe? Batata frita. Não é bife a rolê, não. Bife a paulista, sei lá, que é um bife, um ovo, uma batata frita, arroz e feijão, né? Então, assim, a gente não tem aquela coisa, assim, tipo, inclusive porque os povos que viviam ali na região de São Paulo, que era uma região de passagem dos povos indígenas. Dali saíam estradas que sobem para Machu Picchu, para o norte do Brasil. Dali de São Paulo saíam estradas indígenas que se tornaram, de fato, rodovias. Então, os povos indígenas que viviam ali foram muito massacrados. E aí, quem veio foram os bandeirantes, que eles também já não eram, muitas vezes, nem portugueses e nem indígenas, porque eram já misturados. Mas se entendiam como brancos e massacravam esses outros povos. Então, a gente perde muito. Os povos Goitacá que viviam aqui, né, eles foram, assim, dizimados com varíola, com peças contaminadas com varíola, porque eles descobriram, né, essa arma biológica. E quem não morreu fugiu para o interior da mata do norte do país, lá para a Amazônia. Você entendeu? Então, assim, como que a gente vai poder falar de uma referência, né? Se desde que o europeu chegou aqui, ele vem desconstruindo essa referência. Então, isso é uma coisa natural, até porque o povo que não tem educação, o povo que não tem reconhecimento de pertencimento, de identidade cultural, ele é um povo que ele é muito mais facilmente manipulado. Então, isso é uma construção que não é de hoje, ela vem desde o Império, entende?
Então, assim, os próprios indígenas tinham uma palavra que chamava tapuia, né? Os que não somos nós. Os tupi-guaranis tinham essa expressão. E o europeu, ele também tinha isso. Os que não somos nós, que é todo o resto da população. O indígena, quando se misturou com o europeu, o que nasceu dele não era nem o indígena, nem o europeu. Quando o europeu se misturou geneticamente com o africano, que ele já vinha de Portugal misturado, porque Portugal tem uma influência muito grande dos mouros. Né? Mas aí eles têm essa síndrome de superioridade. Mas quando ele se mistura com os africanos, quem nasce também não é nem africano, nem português. Que é aí que começa a nossa brasilidade. É daí que vem. Só que ao mesmo tempo o brasileiro, por achar que quem é mais importante é a elite, ele mesmo renega as suas características, o seu pertencimento. Ele se coloca num lugar, por isso que aqui no Brasil tem muito essa expressão de vira-lata, né? Então, assim, não é assim surpreendente que a população não conheça sua história, porque isso já é uma construção histórica que vem de muito tempo dentro do Brasil para a desconstrução do povo mesmo. Um povo que não sabe o que é, de onde veio, ele vai continuar cometendo os mesmos erros durante sua trajetória. Porque se os nossos erros, principalmente quando a gente é criança, a gente enfia o dedo na tomada e toma um choque, nossa mãe, tá, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí, isso é um alerta, que a gente toma um choque, a gente aprende, ou se queima no forno, a não fazer, mas não cometer mais aquilo, porque aquilo causa um trauma. E essa memória que você tem disso é o que vai te proteger durante toda a sua vida. Você não ficar tomando choque toda hora, não ficar se queimando, não cair do precipício. Você não vai precisar sofrer grandes coisas depois com o passar do tempo, porque o próprio trauma ele vai te mostrar que você não precisa passar por coisas piores para que você aprenda. Agora, quando na história a gente não tem isso, a gente vai continuar enfiando o dedo na tomada. É por isso que o racismo ele se perpetua e a nossa sociedade ela nega que exista racismo. Todo mundo acha que é mimimi. Acha. Você entendeu? Mas só as crianças pretas, né? Todas as pessoas, porque todo mundo já foi criança, só as crianças pretas é que sabem o que elas passam dentro da escola. Quer dizer que o branco... é porque todas as vidas importam. Cara, se todas as vidas importassem, a gente não precisava ficar falando que a vida negra importa. Começa por aí, porque todo mundo já fica... porque isso é mimimi. Todas as vidas importam. Se isso fosse tão evidente... a gente não precisaria defender os direitos da pessoa, não precisaria colocar o racismo como crime no Brasil. Você entendeu? Não precisaria ter pena para isso. Se hoje a gente conseguiu chegar nisso, é porque existe e é muito. E a maior parte da nossa população é mestiça. Por mais que eu não tenha características, se você for fazer um exame de sangue e buscar meu DNA, com certeza você vai encontrar. Só que eu tenho uma certeza, sabe, Cindy? Que por mais que eu tenha sofrido na minha infância, por mais que eu tenha passado e feito bullying na escola... né? Acho que é muito mais feito até do que passado bullying, que eu gostava de pôr apelido em todo mundo. Por mais que eu tenha sofrido esse tipo de agressão, isso não veio em mim, não afetou a minha autoestima a ponto de eu... Sim. Agora, a forma como isso é colocado para as pessoas negras, a crueldade que se perpetua até hoje, porque a forma como eles eram punidos para enriquecer o europeu, enriquecer o branco, que era já amarrado num poste sem poder mexer um dedo, tomando chicotada, a pessoa sem ter o direito de se defender. Então, na verdade, essa perversidade, essa crueldade, ela persiste até os dias atuais, te colocando num lugar de neguinho, num lugar do seu cabelo é ruim. Eu tive uma experiência de te encontrar na Câmara esses dias com um grupo escolar da Malvina, lá, né, da Heraldo Mussi, da Escola Heraldo Mussi, e vi uma coisa que você falou para as crianças, assim, que me tocou profundamente. Não é o teu cabelo que vai fazer você ser bonita. É quem você é. E você vê que teve criança que chorou. Por quê? Porque as crianças, elas sofrem muito, elas são sensíveis. Sabe? A criança, ela tá ali pra... A gente poderia ter seres humanos incríveis, amorosos, mas não, a gente é perverso com as crianças. E como que a gente quer que essas crianças, quando cresçam, sejam pessoas incríveis, amorosas, se a gente comete perversidades? E o racismo é uma perversidade... horrível, porque a pessoa não tem nem a quem recorrer, vai recorrer a quem? Verdade. Porque, na verdade, o adulto que está na escola, ele deveria estar atento, ele não deveria nem esperar a criança pedir socorro. Ele devia estar atento a todas as ameaças que aquela criança sofre, como ser, como indivíduo, entendeu? E com seus direitos instituídos até pela Constituição, entendeu? Você falando sobre isso, eu fico até sem palavras, porque eu sou uma mulher preta, família preta, enfim, pai, mãe, e
sabe, a gente cansa de poder explicar, de poder falar e ver você falar e isso, lembrar sobre as crianças lá na escola, que foram lá na Câmara, né, fazer uma visita lá. Cara, eu não tenho palavras, sério, porque é uma coisa que me dói, sabe? Me dói muito de saber que, infelizmente, eu acho que a gente nunca vai parar isso. Não vai parar. O que vão tentar fazer sempre é uma verdade mascarada que não tá existindo, mas a gente sabe que está, só quem passa sabe. É verdade. Só quem passa sabe, aí você vai ouvir alguém falar, outra pessoa falar, mas só quem passa sabe como é, o quanto que dói, o quanto que é ruim você ser menosprezado. E criança sente muito. Criança sente muito. Eu tenho amiga, uma amiga minha, ela veio inclusive aqui, e ela falou que quando ela ficou grávida, quando ela engravidou, ela chorou, ela ficou 2 meses sem aceitar, porque ela falou, como é que eu vou colocar outra criança preta no mundo para ela passar tudo que eu passei? Vou te falar que tem uma história aqui em Macaé sobre um herói quilombola, que é o Carucango. E o Carucango, ele acabou também tendo que agir com um requinte de perversidade, porque era a arma que ele tinha, né? Ele era tratado com muita perversidade, amarrado, ele não aceitou, ele era um líder espiritual que não aceitou a condição de escravizado, e ele apanhava muito. E ele, dentro desse quilombo que ele eu inclusive vou fazer um roteiro agora dia 8, que já tá esgotado, lá pra Macabu, pra uma região que chama Carucango, pra gente contar melhor essa história em loco. Sim. E o Carucango, ele, tipo assim, não permitia que as escravizadas tivessem filhos. Mas não é porque ele não queria que aquelas mulheres fossem felizes, não tem como romantizar a maternidade dentro da escravidão. Você tá entendendo? Ó, chega a me arrepiar isso. Não tem como você naturalizar, como romantizar. Porque era só sofrimento. Era só sofrimento. Era assim, um sofrimento, uma perversidade surreal. E isso também era trazido como se isso daí fosse uma coisa ruim de Carucango. Mas se você se colocar no lugar de uma mulher escravizada, que é estuprada, que ainda tem seu filho que o cara te estuprou, você teve, você ainda vai ser comercializado e vai ser surrado e vai passar por tudo. Tem a história, né, de uma escravizada que teve o filho na plantação, trabalhou até o último momento, só que ela desmaiou na hora de ter a criança e o porco comeu a criança, né? Tem diversas histórias assim. Então era um sofrimento sem fim. Entendeu? E como eu te disse, eu passei por muitos sofrimentos na minha vida, mas eu tenho certeza que a minha cor branca me protegeu de muita coisa. A minha cor branca me protegeu de tomar muito tapa na cara de polícia em São Paulo, porque eles metem a mão na cara dos outros mesmo. Entendeu? Se você estiver fazendo qualquer coisa na rua, já chega dando tapa na cara. Que era o que acontecia com as pessoas pretas. Naquele momento eu ainda não tinha uma capacidade reflexiva de compreender isso. Mas hoje eu compreendo. Então, eu acho que assim, isso me indigna. Tipo, tanto o racismo me indigna. Então, a minha arma vai ser trabalhar contra ele. Você entendeu? As pessoas de Macaé não terem informação sobre Macaé me indigna. Eu acho que eu não chego a ficar indignada, não. Eu fico, assim, um pouco triste sobre isso, né? Mas a minha missão é o quê? É trabalhar para que essas pessoas possam construir um conhecimento mais sólido. Eu procuro fazer um trabalho que eu procuro ter fontes mesmo, falando sempre o mais verossímil possível, sabe? Sempre busco com historiadores que são amigos, suporte também para poder estar falando as coisas exatamente para que a sociedade possa ter uma qualidade nessa informação que ela está recebendo, porque para mim o importante não é fazer sucesso. A minha missão não é ser influenciadora. Muitas pessoas ficam assim, você tinha que fazer mais vídeo, porque a minha página tem uns vídeos. Aquilo ali é muito mais educativo do que com a intenção de viralizar e me tornar uma pessoa famosa. Você quer passar informação. Você entendeu? Até porque você ser famoso dá um trabalho do caramba. A sua privacidade, tudo isso. Será que eu quero ser famosa? Eu não, eu quero trabalhar com educação. Eu quero poder, tipo assim, porque eu percebi que trabalhando a educação dentro da minha casa com as minhas filhas, foi fantástico, porque as minhas filhas também são brancas. Elas também vão gozar dos mesmos privilégios que eu gozei. E as outras pessoas, como que vai ser isso? E minhas filhas não vão ter que se relacionar com o resto da sociedade? Os filhos das minhas filhas também não vão? Então, buscar uma sociedade mais igualitária, entendeu? E mais justa, nesse sentido, vai ser bom pra mim também. E aí, eu não sei se a gente já deve estar quase chegando aí na hora de fechar. Eu fiz um simpósio na Secretaria de Educação, no final do ano passado, em dezembro.
que era esse simpósio sobre as questões diaspóricas, né? E aí o pessoal começou a reclamar que não tinha pessoas negras ali para estar representando essa história que a gente estava falando, porque era eu e o professor Sofiati, né? E a gente está muito mais realmente para branco do que para negro. Eu fui falar sobre os povos pré-históricos que viviam aqui, porque esse dia é para falar também dos povos indígenas, não só dos povos afrodiaspóricos. E teve algumas pessoas que questionaram isso, né? E assim, tipo, ali eu até pedi desculpa, porque realmente eu não quero estar ocupando o espaço, e eu acho que essas pessoas têm... Eu acho que as pessoas negras, elas têm que ocupar lugares de liderança. Sim. Eu acho que elas têm que ter oportunidade de ocupar um lugar de uma apresentadora como você, uma mulher linda, maravilhosa, inteligente. Tem que ter esse lugar, como muitas outras. E eu acho que o que eles falaram era certo mesmo. Tinham que ter mais pessoas que tivessem a oportunidade de ter conhecimento, de construir esse conhecimento para estar lá na frente fazendo essa representatividade. Pedir desculpa e tudo. Mas na sequência, assim, umas 2 semanas depois, veio a Djamila aqui. 1 semana depois. E ela também fez uma palestra para a mesma galera da educação. Só que eu não pude ir porque eu estava trabalhando. Só que eu vi um recorte, né? Porque muitas pessoas postaram. E ela falava assim... você não tem que achar ruim quando um branco estiver falando da questão negra. Você não tem que achar que ele está se apropriando. Se a pessoa souber usar seu lugar de fala... Porque eu não vou poder falar do seu sofrimento. Sim. Eu posso falar do meu. Do seu vai ser muito difícil. A minha realidade é completamente diferente da sua, em todos os sentidos. Né? Eu sou de São Paulo, você é de Macaé. A gente tem idades diferentes. A nossa cor de pele é diferente. As oportunidades que a gente teve na vida foi diferente. Então não tem... Se a pessoa resguardar o lugar de fala dela, é muito válido que o branco fale. Porque se o negro até hoje ele não foi escutado, a gente precisa das pessoas brancas. E já a Conceição Evaristo, né? Ganhei uma medalha de honra ao mérito de Carucango, que também veio da Secretaria de Educação, e na plaquinha da medalha está escrito: essa questão dos negros não é uma questão para nós resolvermos, é uma questão para a nação. Então, assim, eu compreendo quando as pessoas se sentem incomodadas de ver uma mulher paulistana, branca, lutando por questões racistas. Às vezes alguém pode me ver com uma camisa de Dandara, né, que foi esposa de Zumbi, e falar para mim que eu tô me apropriando, né? A concepção que a pessoa vai ter disso não é problema meu. Se eu quiser usar um turbante, porque eu sou brasileira, o que eu quiser usar não vai ser ninguém que vai me dizer. Se eu só quiser usar calça jeans, se eu quiser usar... Meu estilo é esse, se eu quiser usar, eu vou usar. Porque pra mim, numa camiseta tem que estar estampado quem é meu herói. E Dandara, Zumbi são heróis pra mim, Carucango é herói pra mim. Entendeu? Então eu acho que essa questão é uma questão que toda a sociedade tem que trabalhar. E tem que fala assim, essa questão de racismo não foi criada por nós negros. Se foi o branco que inventou, ele que se vire para resolver. Então eu me sinto super responsável, não fui eu não vivi no tempo em que as pessoas estavam tomando surras, né, ali amarradas, né? Não sou desse tempo, não me lembro de outras vidas que eu possa ter sido um feitor ali que fazia isso, mas nessa vida que eu nasci, né, eu acho que só de ser branca eu já ocupo um lugar que ele ofende muita gente. Naturalmente a gente usa expressões que são ofensivas, que colocam, né, outras pessoas num lugar de desqualificados. Então eu tenho que trabalhar muito isso em mim, porque isso é uma coisa muito natural na nossa sociedade, a gente ter essas ações. Eu não posso me achar que eu vou ser a salvadora de nada, não. Eu quero construir uma sociedade igualitária, eu acredito nisso. Eu quero que as pessoas que acreditam nessa religião ou naquela possam ter paz, cara, pra encontrar com os seus deuses, sabe? Pra falar com o seu Deus. E é sobre isso. Eu acho que o mundo de paz, ele começa na gente. E eu te falei aquele dia e vou repetir aqui, né? Aquele filósofo americano do século XIX que falava que se você, na sua vida, tiver a possibilidade de fazer uma única vida respirar melhor, a sua vida já valeu a pena. Então a minha luta, pode ser até que eu cometa muitos equívocos, mas a minha luta é para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, para que essas crianças periféricas possam ter reflexão crítica sobre si, sobre a arte, sobre o patrimônio, sobre a sociedade e tudo que envolve elas, e é sobre isso. Então essa é a minha missão, esse é meu trabalho. Eu tenho muito orgulho,
né, de ter me construído essa pessoa e de me colocar na luta mesmo antirracista. Eu acho que muitas outras pessoas da nossa sociedade poderiam ter essa compreensão, na verdade, né? Ouvir essa informação e fazer uma reflexão crítica sobre do que se trata o racismo na nossa sociedade, do que se trata uma educação antirracista. Não basta sermos racistas, temos que ser antirracistas. Porque racista a gente já é naturalmente. Até a própria população negra acaba, muitas vezes, tendo essa condição de racista, né? Por estar condicionado mesmo a esse sistema que é cruel e perverso. E é isso. Falei pra caramba, né, Cindy? Falou, deu aula aqui pra gente. A cara do diretor ali tá bobo. Maravilhoso, Grazi. Olha, quero te agradecer. O programa, né, tá acabando, mas eu quero fazer o convite para você retornar aqui no Macaé Delas pra gente continuar esse papo. Quando eu brinquei parte 4, 5, 6, 7, porque realmente você tem uma estrada muito boa, você tem uma experiência maravilhosa e tem muito assunto que vai agregar aqui na gente. Então, assim, falar sobre racismo, sobre essas coisas é um assunto que me dói, mas eu gosto de ouvir quando eu vejo uma pessoa, sabe, disposta a querer fazer esse 1%. É que incomoda, né? Falar de racismo incomoda. Incomoda porque a gente vê que, às vezes, algumas pessoas falam só da boca pra fora. Incomoda o racista, incomoda quem sofre o racismo, incomoda os hipócritas, incomoda os omissos, incomoda todo mundo. Tanto que chamam de mimimi, né? E aí a gente tem que ficar, às vezes, ensinando coisa. Eu não tô mais na fase de ensinar nada pra ninguém, sabe? Todo mundo já adulto já sabe. Então, aí, às vezes, me dá eu canso, sabe, disso, porque é a vida inteira passando isso. Eu, os meus irmãos, enfim. Minha mãe é semi-analfabeta. Meu pai, não, mas a minha mãe passou por poucas e muita coisa. Assim, então, eu lembro muito do que os meus irmãos passaram, do que eu passei um pouco. A minha filha não vai passar tanto, porque o pai dela é branco, então já teve uma mistura, ela já não tem a minha cor mais. Então, assim, ela não vai passar isso, mas ela pode ouvir falar de mim, sabe? Então, é uma coisa que cansa e a gente fica sempre batendo na mesma tecla, falando coisas que tá na cara pra todo mundo e ainda a pessoa falar que é mimimi. A sociedade, na verdade, ela se coloca numa condição ou de falar que é mimimi ou que todas as vidas importam, que é uma certa hipocrisia, né? Porque a gente sabe que a quantidade de pessoas negras nos presídios, a quantidade de pessoas negras mortas nas periferias, é sempre muito maior as pessoas que são presas porque acharam que era. Enfim, graças a Deus, a gente está num momento no Brasil, graças a Deus, a sociedade, a todas as lutas, aos nossos antepassados, que foram tantos, né, que sofreram e morreram para que a gente chegasse aqui. Hoje a gente está começando a configurar como crime. Uhum. Então, isso faz com que vocês, que são pessoas negras, não tenham que estar ensinando tanto, porque quem vai ensinar vai ser a lei, né? Então, isso é muito gostosinho, assim, eu gosto. Eu gosto. E, quantas vezes você quiser me convidar para vir, você pode me chamar. Eu já te falei e repito aqui que Macaé tem uma história muito mais ancestral de ligação com a África, que é essa história geológica, que ela já se uniu e separou várias vezes. Tem muita coisinha pra gente contar, se quiser saber mais sobre Carucango, quiser falar mais sobre mulheres como a Aqualtune, né, que foi a avó materna de Zumbi, mãe de Gangazumba, ou Dandara, quer dizer, supostamente, né, ela é mãe de Gangazumba. E a Aqualtune é uma pessoa que eu recomendo você conhecer sobre ela, uma congolesa monstruosa que foi a líder de Palmares de 1630 a 1650. Monstruosa, assim. É isso que eu falo. Se você for ver sobre heróis, imagina uma mulher dessa, cara. Ela devia ser uma pessoa, assim, fascinante, guerreira, monstruosa. Assim como Dandara também, né? Que era braço direito de Zumbi, né? E que fez toda a diferença na questão de resistência mesmo. Ela e Zumbi foram até o fim. Eles não se renderam, né? Porque existiam acordos dos quilombos com a sociedade branca, com a elite. Gangazumba chegou a fazer esse acordo. Por isso que ele acabou sendo até morto envenenado. Mas Zumbi e Dandara, eles foram firmes e fortes até o fim. Vendo? Por isso que precisa de parte 2. Eu quero muito que você venha, então já está super convidada. Beijo, pessoal. Deixa aqui redes sociais, né, pro pessoal acompanhar seu trabalho. Você falou que tem alguns vídeos. Enfim, pode falar em redes sociais aqui.
Olha, eu não tenho feito muitas produções, né? Mas no YouTube é só procurar Desvendando Macaé. Lá a gente tem história de Macaé em 4 tempos, maratona virtual pelo patrimônio de Macaé, que foi o que a gente fez durante a pandemia, para as pessoas poderem desanuviar um pouco. A gente tem uma gravação simultânea que a gente fez sobre Carucango, sobre Benedito Lacerda, sobre Mota Coqueiro também a gente tem lá alguma coisa. Sobre essas histórias mais marcantes, né? De Macaé, sobre Antônio Álvares Parada. Já no Instagram a gente já tem vídeos mais curtos. Lá também vai estar falando de Carucango, dos povos pré-históricos. Vai estar falando de vários personagens macaenses. E, pessoal, para quem, assim, fica insistindo, né, que eu tenho que fazer... Eu gostaria de poder viver só para ficar fazendo vídeo, mas eu não tenho esse tempo. E a gente também está catalogando um acervo de Tonito. E a gente faz 1000 outros trabalhos. A gente faz trabalho em escola, eu tenho meu trabalho formal mesmo na Câmara. Então, assim, que eu gostaria de viver para fazer vídeo, adoraria, mas eu, infelizmente, não posso. Vou dar prioridade às coisas que tem que ser feitas, então vocês aguardem que quando der, vai ter vídeo legal lá. É só procurar Desvendando Macaé. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Em todas as redes a gente tem, Telegram. Ai, que bom. Obrigada, Grazi. Obrigada a vocês, gente. Muito feliz por você ter vindo. E é isso, gente. Então, não esquece. Siga a gente em todas as redes sociais. Siga a Grazi também. Me siga lá também. Eu nunca falo minha rede social aqui, né? @Cindy Brito. Maravilhosa, tô lá pra vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.